Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos aqueles e aquelas que estiverem assistindo a gravação deste estudo posteriormente no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Vamos iniciar as nossas atividades fazendo a nossa prece. Convidamos a todas e a todos a entrarem em sintonia, em conexão com os espíritos amigos que coordenam os trabalhos da nossa casa e com esse campo vibracional que se abre, com a permissão de Deus, para os estudos desta tarde. Agradecemos a Deus nosso Pai por esta oportunidade, que durante estes momentos de estudo possamos ser intuídos pelos nossos mentores, pelos mentores de nossa casa, pelos espíritos amigos que vêm estudar conosco. E rogamos a Deus também que este campo que se abre no espaço-tempo seja abençoado e possa trazer para cada um de nós, para cada família, para cada lar, que se abre a esta nova perspectiva, tratamentos, curas e principalmente iluminação. Muito obrigada por tudo, meu Deus, que os bons espíritos nos intuam e principalmente agradecemos a Leon Denis, que nos deixou esta obra maravilhosa para o nosso aprimoramento. Obrigada, estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos então iniciar os estudos desta tarde, a partir de onde nós paramos, que é o capítulo 3º, na página 44. Então, nós estamos estudando o livro Giovana, que é um romance espírita de Leon Denis. E, como todos já conhecem, né, o Ricardo está apresentando a obra para vocês. Esse estudo, ele é feito a partir dos ensinamentos, vamos dizer assim, que a gente encontra na obra referentes à doutrina espírita. Então, a gente está buscando, através da leitura desta obra, das reflexões que nós fazemos, entender a base dessa doutrina abençoada, para que quando a gente entrar nas outras obras de Leon Denis, a gente compreenda essa base, para quem está iniciando os estudos com a gente, né? Para quem já conhece a doutrina, a gente vai reforçando também esses conhecimentos. Convidamos a todos vocês que queiram participar com a gente aqui, de forma virtual, ao vivo. É só entrar em contato e a gente orienta como que vocês podem participar. O Instagram da nossa casa é @ e as iniciais do nome do centro. Então é CEVFMN, Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura aqui de um trecho e a gente daqui a pouquinho dá uma paradinha para comentar, tá bom, Ricardo? Então, nós paramos na página 44, no estudo anterior, e conversamos um pouquinho sobre os ciclos da vida, né? Sobre viver, crescer, morrer, sobre a natureza e esses ciclos que a natureza traz para a gente, né? E também sobre a perda de entes queridos. Hoje a gente vai caminhar um pouco mais em outros temas que também são muito importantes. Você experimentaria também o que sinto junto dos mortos? Então aqui a gente está dando continuidade ao diálogo
de Giovanna e Maurício. Então, Maurício pergunta para ela, né? Você experimentaria também o que sinto junto dos mortos? Logo que me aproximo do túmulo de meu pai, parece-me que uma comunicação íntima se estabelece entre ele e eu. No fundo de meu ser trava-se uma conversação. Creio ouvir sua voz. Falo-lhe e ele me responde. Mas não seria talvez uma ilusão vã, um efeito da nossa emoção? Giovanna levantou para ele seus olhos que brilhavam de um fogo profundo e doce. Não, não é uma ilusão, disse. Também eu ouço essas vozes interiores. Há muito tempo aprendi a entendê-las. E não é só aqui que elas se fazem ouvir em mim. Em qualquer lugar em que esteja, se chamo pelo pensamento, meus queridos invisíveis, eles vêm, aconselham-me, encorajam-me, guiam meus passos na vida. O túmulo não é uma prisão. No máximo, podemos considerá-lo como uma espécie de altar da lembrança. Não creia que as almas estejam aí acorrentadas. As almas dos mortos voltam então à terra? Você duvidaria? Disse a jovem. Como deixariam de se interessar por nós no espaço aqueles que nos amaram aqui na terra? Libertados dos laços da matéria, não são mais livres e a lembrança do passado não os traz até nós? Sim, por certo, eles retornam, eles se associam a nossas alegrias, às nossas dores. Se Deus o permitisse, muitas vezes os veríamos ao nosso lado, alegrando-se por nossas boas ações, entristecendo-se por nossas faltas. Entretanto, você é uma católica fervorosa. Ora, o catolicismo ensina que na morte a alma é julgada e, de acordo com a sentença divina, permanece eternamente no lugar do castigo ou na morada dos bem-aventurados. Adoro Deus. Obedeço o melhor que posso à sua lei. Entretanto, essa lei é de amor, não de severidade. Deus é por demais bom e justo para punir eternamente. Conhecendo a fraqueza do homem, não poderia mostrar-se tão severo para com ele. Qual será então a sua opinião, a sanção do bem e como se cumprirá a justiça divina? Qual será então, na sua opinião, a sanção do bem? E como se cumprirá a justiça divina? A alma, deixando a terra, vê romper-se o véu material que lhe fazia esquecer sua origem, seus destinos. Compreende então a ordem do mundo, vê o bem reinar acima de tudo, conforme tenha sido sua vida boa ou má, estéril ou fecunda, de acordo com a lei do progresso ou contrária a ela. Desfruta de uma paz deliciosa ou sofre um remorso cruel até que retome a tarefa inacabada. E como se dá isso? Retomando a esta terra de provações e de dor para trabalhar por seu progresso e ajudar suas irmãs em sua marcha comum para Deus. Pensa então que a alma deve cumprir várias existências aqui na terra? Sim, eu o sinto. Uma existência não pode ser suficiente para permitir-nos atingir a imperfeição. E como de outra forma explicar que os filhos de Deus sejam tão diferentes no caráter, no valor moral e na inteligência? Então, vou dar uma paradinha aqui, que eu acho que aqui já tem tanta coisa para a gente poder comentar, né? E olhar para essas questões. Então, Verdade. a primeira coisa que eu queria trazer aqui, né, até para a gente
falar um pouco dessa base, né? Dessa base espírita que a gente está trazendo aqui. A gente tem um Pentateuco, ou seja, a gente tem um conjunto de obras que trazem conhecimento da doutrina espírita. Então, eu trouxe aqui para a gente poder falar um pouquinho, mas de forma bem rápida, né? Então, o que é um Pentateuco? São essas 5 obras que estão aqui, né? Que foram escritas por Kardec. A primeira obra é o Livro dos Espíritos. Acho que está saindo espelhado aí, mas eu vou deixar assim, porque eu vou falando. E do Livro dos Espíritos, deu para ver, né? Do Livro dos Espíritos, Kardec foi escrevendo os outros. Então, ele escreveu o Livro dos Médiuns, ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu o Céu e o Inferno, e ele escreveu a Gênese, a partir do que é do Livro dos Espíritos, né? E a gente tem outras obras também, outras 2, né? Que é o que é o Espiritismo, e a gente tem obras póstumas, que foi aí a junção de alguns escritos que ele tinha deixado e que a esposa dele, a Amélie, juntou e escreveu, né? Obras póstumas. E a partir dessas obras, a gente vai buscando aquilo que a gente precisa para conversar aqui, e também de obras subsidiárias. Então, a primeira coisa que eu queria trazer desse trecho que a gente leu aqui é que, assim, o que a gente traz aqui hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre essa comunicabilidade com o mundo dos espíritos e com os espíritos, que a gente chama de mediunidade também. A gente vai falar também dessa lei de causa e efeito que ele traz aqui, né? Da própria reencarnação, porque essas são questões basilares no Espiritismo. Então, a gente tem princípios que são básicos na doutrina espírita. Então, para quem está acompanhando a gente, com o intuito de conhecer o que é a doutrina espírita, né? Então, primeiro a gente tem essas obras que são basilares da doutrina. Antes de qualquer coisa, a gente estuda o Evangelho, então nós somos cristãos, então a base de toda a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus. E a gente tem os princípios básicos. Para que servem esses princípios básicos? Servem para a gente de bússola. Ou seja, nós nos dizemos espíritas quando a gente tem convicção desses princípios básicos. Nós não questionamos esses princípios, eles para nós são basilares. Se a gente tem dúvida, a gente vai estudar para a gente compreender. Mas quando a gente fala assim, olha, eu sou espírita, e aí, por que eu falo isso? Porque eu confio na existência de Deus, eu acredito na existência de Deus, eu não questiono isso, eu não duvido disso. Eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito na pluralidade das existências, eu acredito na pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não tem vida só na Terra, tem vida em todos os mundos que foram criados por Deus, e eu acredito na comunicabilidade dos espíritos, que é esse tema de hoje. A gente não pretende aqui esgotar esse tema. Nem tanto nós vamos falar dos outros temas, porque durante o estudo das outras obras de Leon Denis, nós vamos estudar esses temas. A gente vai abordar cada um desses temas. Mas hoje, em especial, a gente vai falar da comunicabilidade dos espíritos, que é um princípio basilar para eu me dizer espírita. Eu acredito que existe uma comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual.
existe uma comunicação entre a pessoa que está encarnada e o espírito, que é o desencarnado. Que é um pouco desse diálogo que eles estão fazendo aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou trazer um pouquinho aqui é que essa comunicação com o mundo espiritual, ela não se dá através de... ela se dá com simplicidade. Kardec trouxe isso para a gente em toda a sua obra. Ele desconstruiu essa ideia de que é algo sobrenatural. A comunicação com os espíritos é algo sobrenatural. Não, é natural. E ele foi explicando isso. Então, a gente, como eu disse, a gente não vai esgotar esse assunto, a gente vai deixar algumas referências aqui para que a gente possa estudar um pouco mais. E quem tiver interesse, né, de buscar mais conhecimento, vai saber, através dessas citações, aonde que pode buscar um pouco desse conhecimento, né? Então, no próprio livro dos Espíritos, na introdução, Kardec vai falar sobre isso. Ele vai desconstruir qualquer ideia de que não existe espírito, de que isso é algo que não é possível para a ciência. Ele vai desconstruindo isso e explicando de forma muito simples. Simples, né? Então, eu vou trazer aqui, e é claro que a gente não vai ficar lendo, porque senão o tempo vai passar e a gente não vai conseguir trazer aquilo que a gente precisa, né? Mas eu vou trazer aqui de forma bem resumida, só uma frase que ele traz já na introdução, né? Que ele vai falar o seguinte: a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Na introdução, ele vai trazendo várias teorias que eram aceitas à época, né? E aí, de todas essas teorias, ele traz essa por último. E ele fala assim: essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a doutrina dos espiritualistas. Então, a gente começa aqui a entender que existe algo para além da matéria, existe algo para além desse corpo físico, que é individual. Então, quando a gente desencarna, essa alma, ela é individualizada. Nós, enquanto espíritos, não perdemos a nossa individualidade porque a gente morre. A gente continua tendo a nossa individualidade. E ele vai falar assim que a alma, o que chama de alma, né? Que é o espírito enquanto nós estamos encarnados, chamamos de alma ao ser imaterial e individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. E aí, o que é o início do diálogo aqui entre Maurício e Giovana? É se essa comunicação é possível, né? Então, Maurício vai falar assim: nossa, eu às vezes me pego conversando com meu pai, você acha que isso é possível? Ela fala: claro que é possível. E aí, a gente tem na própria história da humanidade essa possibilidade disso acontecer, né? Então, essa comunicação, ela não é exclusiva dos espíritas, ela não surgiu com o advento do espiritismo, ela pertence a todas as religiões, não tem uma religião que duvide dessa comunicação, só que cada uma vai trazer de uma forma, né? Então, a gente tem aquelas comunicações que são feitas através das promessas, por exemplo, né? O que é a promessa, né? A gente pedir alguma ajuda para um espírito que a gente chama de santo, na denominação católica, por exemplo, em troca de um sacrifício nosso.
Isso é uma comunicação. Eu tenho uma fé de que eu vou ser atendido me comunicando com um santo, por exemplo. É uma forma de comunicação, né? Tem aqueles também que acreditam no Espírito Santo, outras denominações. O que é o Espírito Santo, né? É a comunicação com o Espírito trazendo mensagens de Deus, por exemplo, né? A gente tem também cerimônias de exorcismos que acontecem em outras crenças religiosas que não o espiritismo, né? Então a gente está falando aqui de outras crenças, não só do espiritismo, para a gente falar que essa comunicação ela existe. Cada um vai dando um nome e ela existe há muitos anos. Vamos dizer assim, ela atravessa os milênios da nossa existência. Então, a gente tem informações dessas comunicações desde o Antigo Testamento, lá no Deuteronômio, né, com Moisés proibindo que a gente interrogasse os mortos. Então, havia essa comunicação, né, que ele não ia proibir uma coisa que não existia. Aí a gente tem no Novo Testamento, desde o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, anunciada por um anjo a Maria. Quem era esse anjo? Nada mais do que um espírito evoluído, um espírito superior que vinha trazer a mensagem para Maria de que ela receberia Jesus. É uma comunicação com o mundo dos espíritos, e Maria conseguia ter essa comunicação. E a gente tem também nos evangelhos, né, de João. João fala sobre essa questão na carta dele, primeira carta a João, de João, né, lá no versículo de 3 a 24, no capítulo 3, no versículo 24, ele vai falar que Deus nos capacita com o Espírito, né? Então, a gente tem essas informações e é uma coisa já bem consolidada, só que cada um vai entendendo de uma forma, né? Não é uma invenção do espiritismo isso. E aí, isso vai atravessando, né? As próprias existências aí, né? Então, essa comunicabilidade dos espíritos, que a gente também pode chamar de mediunidade no espiritismo, né? Ela é um princípio básico da doutrina espírita. Então, isso é um ponto que a gente vê aqui no texto, né? Quando eles têm esse diálogo. E aí tem vários outros exemplos, né? A gente tinha antigamente lá na Grécia, né? Nos clássicos, né? A mediunidade ela se dava através das comunicações que aconteciam nos templos, né? Então cada templo tinha chamavam pitons ou pitonisas, né, no feminino e no masculino, que eram os médiuns, né, que eles eram encarregados de se comunicar com os espíritos dos mortos, né, que eles falavam na época. Tinha os oráculos, né? O que eram os oráculos? Eram os templos onde que as pessoas iam também para fazer esse intercâmbio com os espíritos. Sócrates mesmo, né, ele tem uma uma frase que todo mundo fala que é dele, mas ele leu um oráculo onde que ele foi, conhece-te a ti mesmo, né? E ele usou isso como uma bandeira de vida, né? Como uma forma de se estabelecer no mundo. E ele usou isso na vida dele, nesse autoconhecimento. Tanto que no livro dos Espíritos tem uma questão que ele trabalha isso, né? Falando sobre o autoconhecimento. Ele trabalha não, né? Santo Agostinho fala, né?
para a gente fazer esse autoconhecimento e usa essa frase, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já falou disso, conhece-te a ti mesmo. Era um sábio por quê? Porque ele estava essa inscrição num oráculo que o Sócrates visitou e ele achou isso pertinente para ele usar na vida dele, né? Então, assim, a gente tem várias indicações, né, de que a mediunidade sempre existiu e essa comunicação com os mortos não é algo que faça mal para, para nós. A gente precisa aprender a usar esse recurso para que a gente não volte lá aos antigos, né, que usavam isso para lidar com questões que era do humano resolver, né? Eu vou arrumar emprego, eu vou arrumar namorado, eu vou me casar, eu vou me dar bem na vida, que depois foi retomado nas reuniões que Kardec começou a participar, que eram onde tinham as mesas girantes, né, que eles falavam, que eram reuniões onde as pessoas se encontravam também para tratar de frivolidades. Então, Kardec escreveu a obra, principalmente o Livro dos Médiuns, para orientar a gente. Olha, isso é uma coisa séria. A comunicação com os mortos é muito séria. Eu posso sim me comunicar com os mortos, mas eu tenho que entender a seriedade que é fazer esse movimento e fazer de forma correta. Isso não é uma brincadeira, né? Rosmar, interessante, isso tudo que você falou realmente são corroborando o que você falou. Quem se interessar por esses princípios básicos da doutrina espírita, ele está, se alguém quiser ler mais profundamente, está na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. E eu acho importante também falar para o pessoal que todos os estudos espíritas, eles são baseados, igual a gente está estudando esse romance. Os esclarecimentos de tudo, a gente se baseia no Pentateuco, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, né? É interessante o pessoal saber que tudo que a gente fala, a gente está baseado na codificação espírita, entendeu? Então, nessa parte que a gente leu aí agora, a gente vê esses princípios básicos, né, da doutrina espírita, igual você já falou. Fala também, igual falou, da lei do progresso, da reencarnação. Quer dizer, então já tem aí vários desses princípios basilares da doutrina espírita. Então, eu achei muito interessante essa parte aqui, porque para quem está iniciando, dá para analisar tudo acerca desses princípios básicos da doutrina espírita. E só Perfeito essa. Pode falar. complementando um pouco isso que você trouxe, essa parte que eu trouxe, né, da introdução, ela está no item 2, e a gente tem também, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, o título é Das Evocações, e ali Kardec ele vai trazer para que servem essas evocações, para que a gente se comunica com o mundo dos espíritos, para que a gente deve, a quem que a gente deve dirigir as nossas intenções de se comunicar. É bem interessante esse capítulo, né? E mais para frente, a gente vai estudar no livro do Leon Denis, No Invisível, também sobre essa questão, e a gente vai poder aprofundar mais, né? Mas o interessante aqui que eu quero trazer no texto é a preocupação do Maurício você acha que eu estou ficando maluco? Ou eu posso me comunicar mesmo com meu pai? E Giovana,
ela tem uma consciência tão grande, apesar dele falar que, olha, mas você é católica, como é que você acredita nisso, né? E ela fala, olha, eu acredito porque eu vivencio isso. Então, eu sei que isso é possível. Eu tenho convicção de que eu posso me comunicar com a minha mãe, por exemplo. Como assim? Eu vivi com ela me amou profundamente, eu a amei profundamente, e aí agora a gente não pode se comunicar mais? Claro que a gente pode. Então, o que, que eu quero deixar aqui, né? É claro, essa questão da seriedade da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria. E a gente pode sim se comunicar com os entes queridos, mas não de uma forma impositiva, confiando, como a gente disse no capítulo anterior, confiando na lei de Deus. Ou seja, a gente pode aprender a fazer uma prece rogando a Deus permissão para aquilo que seja possível naquele momento. Às vezes não é possível me comunicar com um ente querido meu, um grande amor meu que se foi, naquele momento, ou porque eu não tenho condição ainda, ou porque ele também não tem condição. E aí é uma série de fatores. Não existe um fator único e exclusivo que impeça a nossa comunicação. Pode ser porque ele está num nível acima do meu e a comunicação, eu preciso me reequilibrar para essa comunicação ser possível. Pode ser que ele está num nível que ele está se reequilibrando e aí também não dá para comunicar. Mas isso não é motivo para a gente desanimar ou achar que não dá para fazer essa comunicação. O que a gente não deve é achar que a nossa vontade ela vai estar acima da vontade de Deus, que é o nosso Pai. É isso que não dá para a gente confundir. A gente precisa aprender a se comunicar de forma respeitosa, acreditando nessa lei maior e acreditando que isso só vai ser uma coisa séria, tranquila e possível de acordo com a vontade de Deus naquele momento. Então, acho que isso é importante para a gente entender. Esse é um ponto, né? E uma outra questão que eu queria trazer, não sei se você quer comentar alguma coisa mais, até uma questão que é trazida aqui, né, pela própria Giovana na página 45, quando ele pergunta assim, as almas dos mortos voltam então à Terra? E ela vai falar, né, depois que... Aí é uma outra questão, mas dentro disso também, né, ela vai falar assim, se Deus o permitisse, muitas vezes os veríamos ao nosso lado. Então, é para entender isso, tem que ter uma permissão de Deus para as coisas acontecerem. A gente tem que sair desse lugar de se colocar num patamar acima do que é o nosso, na verdade. Nós somos aqui criaturas e temos um Criador. É esse Criador que está no comando de tudo, né? Das possibilidades. Agora, essa convicção da Giovana, por exemplo, o que me deu, ficou parecendo, nós vamos falar aí de outro princípio, que é o princípio das existências, né? Das existências passadas, da pluralidade das existências. A Giovana tem 18 anos, ela passou um período até 12 anos com a mãe dela, então ela é uma criança ainda, de 18 anos, mas convicta de tal forma
que, para mim, ela essa experiência que ela tem é de outras encarnações, que ela acredita em tudo isso, né? Ela acredita em tudo. Então, ela fala com o Maurício de forma assim que ela não tem dúvida que tudo isso acontece. Então, pode ser aí falando da reencarnação, de aprendizados vindo de outras vidas, que a gente guarda a parte moral, a parte intelectual, isso aí nós vamos estudar mais para frente. E outra coisa que eu achei bacana ela falar aqui, interessante, ela fala que a lei de Deus é de amor, né? E o que Jesus veio fazer? Ele veio cumprir essa lei de Deus. Quer ver? Ó, eu anotei aqui. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 19. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir, né? Então, interessante que Jesus, ele veio reafirmar que a lei de Deus é lei de amor. Ele exemplificou o amor. É isso que estava faltando, né? Então, eu achei bacana isso também aqui. Interessante, que veio dessa fala aqui da Giovana, né? Que ela fala, entretanto, essa lei é de amor, né? Se você quiser falar. E outra coisa também que eles, né, na conversa deles aqui, no diálogo deles, é bacana deles trazerem, né, essa questão também das penas e gozos eternos, né? Quando ele fala assim, você é católica fervorosa, e o catolicismo ensina que na morte a alma é julgada de acordo com a sentença divina e permanece eternamente no lugar do castigo. Isso é o que Kardec também desconstruiu quando ele foi fazendo a introdução do Livro dos Espíritos. Quando a gente lê aquela introdução, a gente vê que a base do Espiritismo, né, e da nossa crença está toda ali. Então, assim, não existe, seria uma injustiça pensar nessa penas e gozos eternos, né? Ou seja, numa encarnação você cometeu um erro, eternamente você vai ser punido por aquilo, sem uma outra chance, sem uma possibilidade, né? E aí a gente faz uma analogia com a própria lei dos homens, né? A lei dos homens não é assim. Por que a de Deus, que é soberana, que ele é soberanamente justo e bom, seria assim, né? Então a gente vê que quando a gente comete um crime aqui, a gente vai ser condenado, por exemplo, por um tempo. E no Brasil é bacana isso, e a gente precisa reforçar isso, que isso é uma evolução. A gente não tem pena de morte aqui e a gente não tem pena. Como que chama aquela pena? Prisão perpétua? Prisão perpétua. A gente não tem aqui. Isso é uma evolução espiritual, porque todos nós precisamos de outra oportunidade. A gente precisa de ter a oportunidade de se reerguer. Então, assim, é até uma questão que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente quer condenar eternamente o outro, né? Nossa, mas ele já ficou 20 anos lá e agora vai sair? Sim, ele vai ter uma outra oportunidade. Ele cumpriu a pena dele na lei dos homens. E a gente não está falando aqui de justiça ou injustiça. A gente está falando dessa lei que existe para que você minimamente consiga repensar a sua história. E aí depois você sai, vai tentar começar a trabalhar de novo, você vai
voltar a estudar, você vai tentar se reerguer. Se a lei do homem é assim, por que a de Deus seria eterna? Uma punição eterna? Não justifica isso. E Kardec brilhantemente vai explicar isso na codificação, principalmente na introdução já do Livro dos Espíritos. Ele vai desconstruindo essa ideia de penas e gozos eternos. Eu vou eternamente gozar a paz de Deus, vou ficar lá paradinho num lugar. E as pessoas que eu amo? Eu vou deixar de amar porque eu morri, aí eu vou ficar bem e o resto que se vire para lá, né? Isso não é uma lei de justiça. Então, a doutrina espírita convida a gente a raciocinar, a refletir. Então, isso é uma reflexão boa para a gente fazer, né? Então, assim, é outra questão que esse diálogo vai trazer de forma muito bacana, né? Então, os reajustes, eles têm muito mais a ver, como a gente viu lá no capítulo anterior, no capítulo 1, né, principalmente, a lei de causa e efeito, do que com essa punição eterna, ou esse gozo eterno das coisas boas do mundo. Isso não existe, né? Então, Deus sempre vai dando oportunidades, porque, como você disse, a lei de Deus é lei de amor. Então, a nossa predestinação na Terra não é o sofrimento. A gente, às vezes não, né? Essa palavra, às vezes, ela é muito ruim de ser usada aqui. Na verdade, Deus, ele se utiliza de todas as oportunidades. A nossa predestinação aqui é a evolução. Então, a gente reencarna com o objetivo de evoluir. Mas como a gente vai cometendo equívocos, Deus se aproveita também da reencarnação para a gente corrigir esses equívocos. Por isso é que vem a dor. Mas o grande objetivo de reencarnarmos é evoluirmos. Se a gente fizesse tudo certinho desde o início, a gente ia viver essa progressão evolutiva. Então, assim, o que a gente está vivendo aqui é uma etapa evolutiva chamada prova e expiação. E a predestinação, ou melhor dizendo, o que caracteriza essa etapa é o nosso compromisso em vencermos a nossa, as nossas imperfeições morais e não ficarmos apegados à matéria. Então, assim, as dores, os sofrimentos, as provas e expiações, né, que a gente passa nesse processo, são resultantes das escolhas que a gente vai fazendo, dos comportamentos equivocados que a gente vai tendo ao longo das muitas encarnações. E a gente já viu que, se a gente acompanha o ciclo da natureza, a gente não vai sofrer tanto. Nós falamos no último estudo. E que os nossos ciclos para a evolução são as reencarnações, né? A gente vem, melhora um pouco, vem, melhora mais um pouco, vem. Como matéria, a gente segue o ciclo da natureza. Né? E assim, o mais importante é a gente sempre lembrar, né? Tá lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, né? A lei de Deus, ela está na nossa consciência. Então, nós temos todos os recursos em nós para evoluirmos, porque é isso que a gente vem trabalhando ao longo das muitas encarnações. E a gente vai voltar a esse tema de reencarnação também, né? Mas o que a gente vem trabalhando é, como a gente disse no capítulo anterior, a gente vai automatizando algumas coisas. Então, a gente já automatizou
o biológico, né? Então a gente já sabe que a gente tem que respirar, a gente precisa o coração pulsar, a gente precisa fazer os movimentos que são automatizados já no nosso corpo. Isso a gente foi aprendendo ao longo das nossas etapas, nos vários, nas várias. Eu esqueci no outro estudo, esqueci de novo nesse. Nas várias etapas, né, que a gente, nos vários ciclos evolutivos. E agora está na hora da gente automatizar essa lei em nós. A gente fazer o bem porque a gente sabe que é bom, e não porque alguém está mandando, porque tem uma lei que determina. Então a gente precisa automatizar isso em nós. Então, né, ler essa questão 621 para a gente sempre lembrar, a lei de Deus está em nós. Não, nós não temos mais desculpas para não seguirmos essa lei. Então, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, mas assim, de forma geral, era isso que eu queria trazer hoje, que eu depreendi aqui do estudo, né? Achei que é um diálogo interessante, tem muita coisa, né? Mas o tempo passa tão rápido, né? E aí, assim, tem, depois dá para voltar aqui, né? E, e conversar um pouco mais, né? Semana que vem eu queria até voltar um pouquinho, né? Na, na, na página 46, nos últimos parágrafos ali, que tem uma questão que é importante para a gente comentar, mas não dá para comentar muito rapidinho, não. Nós paramos em aonde, Rosimar? Nós Nós, paramos na página 47? isso, na página 47, a primeira frase aí. Mas aí a gente vai voltar na semana que vem, lá na página 46, quando ele fala assim: olha, pense então que a alma deve cumprir várias existências aqui na Terra. Aí aqui a gente até pode comentar um pouco dessa lei da reencarnação, que é importante também. Uhum. E tem outras questões também importantes para a gente trazer a partir disso. Então, acho que deu para a gente trazer algumas questões que já dá para a gente refletir bastante essa semana. Sim. Progredir sempre. Você quer, vamos encerrar ou você quer comentar mais alguma coisa? Não, podemos encerrar, porque já está quase acabando o nosso tempo aqui também. Tá. Fazer esse, tá? Tá joia. Nós agradecemos Jesus, agradecemos Leon Denis pela oportunidade dos estudos de hoje, pelo aprendizado basilar da doutrina espírita, principalmente para aqueles que vão assistir esse estudo e que estão iniciando nessa doutrina de luz e amor, que decifra com simplicidade o Evangelho que Jesus deixou para nós. Que a Maria, Mãe Santíssima, possa abençoar todos os lares reunidos neste encontro e que nós possamos estar novamente juntos aqui na próxima quinta-feira, às 16 horas. Agradecidos por tudo sempre. Que assim seja. Que assim seja.